Gálatas, capítulo 3, do verso 6 até o verso 9 apenas, nos diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os estrangeiros, os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Meus irmãos, uma das perguntas que muitas vezes é respondida de maneira equivocada e divide algumas opiniões e alguns erros, até mesmo no nosso país, é a seguinte: o que significa, afinal de contas, ser filho de Abraão? O que significa ser filho de Abraão? Há alguns cristãos que não conseguiram compreender isso ainda. Nós temos testemunhado em nossos dias, semana passada, retrasada, inicialmente bombardeios ali no Oriente Médio, direcionados inicialmente para Israel, e de repente uma efervescência bélica no Oriente Médio. E temos visto pelos noticiários, pela internet, ressaltando que a nação de Israel foi atacada inicialmente por grupos radicais que circundam o seu território e que desejam ver os judeus exterminados, destruídos. Tudo começa por aí. Desde o restabelecimento de Israel como nação, em 1948, se eu não me engano, exatamente o ano, 1948, Israel é reconhecida como nação pelo mundo. Poucos meses depois, os judeus já foram, assim, fortemente atacados. E os primeiros anos ali estabelecidos no Oriente Médio, ou restabelecidos no Oriente Médio, foram muito conturbados, de muitos ataques ao povo judeu. Israel, atualmente, tem respondido de forma enérgica, porque não se trata de uma mera guerra, mas é uma tentativa de se riscar o povo judeu do mapa. É exatamente isso. Eu não sei se os irmãos sabem da história, mas Israel iria ser restabelecida, isso aqui é só uma curiosidade, não tem nada a ver com o sermão, ia ser restabelecida como nação na Argentina. Os irmãos sabiam disso? Houve articulações nesse sentido, justamente para que ficassem distantes daquele barril de pólvora. Mas, por articulações políticas e por amor à terra, eles conseguiram aquele espaço novamente ali no Oriente Médio. Meus irmãos, muitos têm orado pela nação de Israel, e nós devemos orar pela nação de Israel. Mas jamais orarmos pela nação de Israel, movidos pela concepção de que esses judeus da atualidade são um povo de Deus, e que Deus, de alguma maneira milagrosa, irá salvá-los na consumação. Essa não deve ser a nossa motivação de orar por Israel. Nós devemos orar por Israel como um povo que inicialmente serviu a Deus, portadores dos testamentos, da palavra de Deus, das promessas, dos pactos, das alianças, mas não é pelo fato deles serem judeus meramente. Eles não serão salvos por conta de sua nacionalidade. O que significa ser filho de Abraão? É isso que Paulo vai falar aqui nesses versos que nós lemos. Será que ser filho de Abraão é meramente ser israelense ou também ser israelense? Para o grupo que se opunha a Paulo, ser filho de Abraão era ter se submetido aos ritos e às cerimônias judaicas. Afinal de contas, a circuncisão era um sinal do pacto. Se os irmãos observarem lá em Gênesis 17, nos é dito que essa é a minha aliança, Deus dizendo a eles. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado.
Será que existe algo mais lógico para a mente de um judeu do primeiro século do que isso? Se os homens do sexo masculino não fossem circuncidados, eles não poderiam ser chamados de filhos de Abraão. E se eles não eram filhos de Abraão, eles não eram filhos de Deus. Logo, eles estavam fora do pacto, da aliança e das promessas do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ver que essa concepção é equivocada. E Paulo abre o entendimento do que é, de fato, ser filho de Abraão. Primeiro vamos ver o verso 6. Abraão como um homem de fé. Paulo fala muito sobre Abraão, aqui nos capítulos 3 e 4, nós vamos ver, volta e meia, Paulo falar a respeito dele, por causa daquele barulho gerado por seus opositores em torno da figura do patriarca da fé. Até hoje, uma pergunta básica para as crianças: quem é o pai da fé? Abraão. Tudo começa falando de igreja em Abraão. A igreja nasce em Gênesis 12. Efetivamente nasce em Gênesis 12, com uma promessa, e Paulo reitera isso daqui, nós vamos ver mais à frente. Aqui no verso 8 ele diz que em ti serão abençoados todos os povos. Lá em Gênesis 12, Deus diz a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, defendiam que Abraão pertencia a Deus pela fé e pelas obras. Essa era a concepção dos judeus ortodoxos do primeiro século. Definitivamente não haviam compreendido ainda a natureza do Evangelho. Sequer compreendiam o Antigo Testamento e todo o seu papel na história da redenção. Do verso 1 ao 5 desse capítulo 3, Paulo fundamentou a justificação pela fé somente por meio da experiência dos Gálatas com o Espírito Santo. Uma ação poderosa do Espírito Santo. Do verso 6 em diante, ele defende a exclusividade da fé com base na história bíblica, usando Abraão como seu precedente. Os judeus amavam Gênesis 17. Eles amavam Gênesis 17. A aliança de Deus com Abraão. Texto que vimos hoje pela manhã nas classes para adultos. Os judeus entendiam que Abraão era um homem cuja justiça era uma recompensa por sua obediência. Por ser obediente, ele foi recompensado pelo Senhor. Sua boa posição diante de Deus não era um presente de modo algum, mas fazia parte da sua meritocracia como crente. Era algo que precisava ser conquistado e foi conquistado por Abraão, no entendimento do judeu ortodoxo. As promessas que Deus fizera a Abraão foram uma resposta à fidelidade deste servo do Senhor. Era assim que eles entendiam o Evangelho, por meio da vida de Abraão. Méritos pessoais. Meus irmãos, se nós fizermos uma rápida analogia com o tipo de evangelho que é pregado em muitos arraiais cristãos, eu não digo ditos, mas cristãos, não é isso que acontece? Não é pelo que você faz, não é pelo que você dedica a Deus, que você vai ter um certo retorno. Essa teologia da meritocracia, da barganha, ela foi muito presente na vida dos judeus cristãos e está muito presente na vida da igreja hoje. Alguns rabinos diziam que Abraão teve de passar por 10 testes para receber o favor de Deus. Ele teve de ser aprovado em 10 testes, mais do que as provas de concursos que ocorreram hoje por aqui no DF. 10 testes para que ele fosse aprovado pelo Senhor. Paulo volta ainda a Gênesis 15, que registra a promessa de um filho a Abraão. Gênesis 15, 6, esse verso 6, aqui é uma citação de Gênesis 15, 6. Então Paulo volta lá. Nós sabemos de toda a saga de Abraão. Ele ainda, àquela altura, não havia conquistado a terra prometida. Ele teve enormes dificuldades para ter filho. Sabemos que
houve toda aquela sugestão de Sarai ainda, para que ele se associasse a Agar, a egípcia, para que tivesse o filho da promessa. Nós conhecemos como essa história ficou bagunçada na vida de Abraão. E a bela narrativa, lá em Gênesis 15, registra que Deus o levou para fora da casa e disse, lá em Gênesis 15, 5, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Conta. Deus não disse para chamar pelo nome, só para contar. E Deus lhe disse, será assim a tua posteridade. Não é possível contar todas as estrelas dos céus. O profeta Isaías vai dizer que o Senhor ordena todas as estrelas, chamando-as cada uma pelo seu próprio nome. Deus não pede isso a Abraão, só pede que ele conte as estrelas. O que Deus estava prometendo àquela altura, em Gênesis 15, a Abraão era impossível. No entanto, lá no verso 6 diz que Abraão creu que Deus faria isso. Ele creu e isso lhe foi creditado para a justiça, que é exatamente a repetição aqui em Gálatas 3, por sinal, verso 6 também. Deus estimou a Abraão como justo. Confiar em Deus foi como abrir uma conta bancária. Imediatamente, Deus transferiu toda a sua justiça para a conta de Abraão. Ele foi declarado justo antes mesmo de fazer qualquer obra. O que Abraão tinha feito para ser declarado justo? Absolutamente nada. Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi justificado, portanto, como um crente e não como um obreiro. Muitos imaginam que serão justificados por serem obreiros, operantes. Deus considerou Abraão justo antes mesmo do rito da circuncisão, que vai acontecer em Gênesis 17. E eu quero aqui partilhar com os irmãos um incidente ocorrido há alguns anos na Califórnia, nos Estados Unidos, que vai ilustrar muito bem o que Cristo fez na cruz a fim de resolver o problema da nossa injustiça, dos nossos pecados e das nossas faltas diante do Senhor Deus. Uma jovem foi detida por um guarda por excesso de velocidade. E pelas leis locais, ela recebeu uma multa e ela deveria comparecer perante um juiz, como estabelecia a lei daquela região. O juiz leu toda a acusação do excesso de velocidade e indagou o seguinte: você se declara culpada? Tantas câmeras. Policial que a multou, ela disse sim. Me declaro culpada. O juiz a multou em $100 ou 10 dias de detenção. Depois acontece algo assim que chama a atenção de todos que estavam presentes ali naquele tribunal, naquele julgamento. O juiz levantou do seu lugar, tirou a sua toga, ele deu uma volta, desceu daquele púlpito, aquele palanque onde ele fica, chegou à frente da mesa em que ele estava julgando, ele retirou da carteira $100 e colocou sobre a mesa e pagou a multa daquela jovem. E a pergunta é a seguinte: por que o juiz fez isso? Ele julgou de forma justa, a pena veio, e ele resolve pagar. Por que ele fez isso? Porque aquela jovem era filha dele. Ele resolveu pagar. Mas ele não deixou de julgar a causa. Ele não deixou de estabelecer a punição, mas ele pagou no lugar dela. Ele amava tanto a sua filha, que estava disposto a despir-se de sua toga e descer de sua posição e ir ali à frente e representá-la agora como pai e pagar a sua multa. O que Deus fez por nós em Cristo Jesus? Nós pecamos, isso está evidente, está claro, que ninguém consegue cumprir com perfeição a lei de Deus, e Paulo vai comprovar isso aqui aos Gálatas, que por mais que você se empenhe e se esforce para cumprir a rigor a lei de Deus, você não vai conseguir. Se você sentiu raiva de alguém, você já não cumpriu a lei de Deus.
Você consegue imaginar quantas pessoas você já sentiu raiva no seu coração? Você consegue calcular quantas vezes você sentiu vontade de fazer mal a alguém ou de que essa pessoa se desse mal, de alguma maneira? Nós não conseguimos sequer contabilizar isso. Pois só uma vez que você sentiu isso, se você tivesse cumprido toda a lei de Deus a sua vida toda, se você viver 120 anos e cumprir com perfeição toda a lei de Deus, nunca roubar, nunca desejar o que é do outro, e só por um momento, um pequeno deslize, desejar o mal de alguém, você já vai ser condenado ao inferno. E não existe nada, absolutamente nada, que você possa fazer para pagar esse sentimento ruim no coração. Não tem como. O que Deus fez para pagar o nosso pecado? Acho que agora os irmãos têm com clareza o que é pecado. Ele, sendo um Deus de amor, nos amou de tal maneira que estava disposto a descer do seu trono, na forma de um homem, Cristo, pagar o preço por nós naquela cruz. Então, meus irmãos, o primeiro tópico que eu quero tratar aqui no verso 6 é que Abraão foi um homem de fé, um homem que foi justificado pela fé e não por suas obras, mesmo no Antigo Testamento, não por suas obras. Verso 7, está o pai, está o filho. O fato de Abraão ter sido justificado ainda incircunciso é um exemplo perfeito para os Gálatas, que vinham se debatendo naquela questão. A quem Deus aceita? Baseado no que Deus me aceita? Por que Deus me aceita como seu filho? Baseado em quê? A afirmação de Paulo contrariava as convicções e os ensinos dos seus opositores. Eles achavam que eram filhos de Abraão, mas os crentes incircuncisos, aqueles que não se submetiam aos ritos judaicos, não eram filhos de Abraão. A filiação à família de Abraão não é hereditária. É isso que tem que ficar claro, não apenas aqui aos Gálatas, mas aos Romanos. Paulo clarifica isso também. Nosso traço familiar com Abraão não é meramente de uma linhagem carnal, mas pela fé. É espiritual. Deus nos aceita na mesma base que aceitou a Abraão. Ele foi justificado pela fé e nós também somos justificados pela fé. Nós jamais nos tornaremos filhos de Deus pelo que fazemos, mas pelo que cremos. Nunca pelo que fazemos, mas pelo que cremos no Senhor. Observe que Abraão não creu apenas nas promessas de Deus. Ele não creu apenas nas promessas de Deus, mas ele creu em Deus, é o que diz o verso 6 aqui do texto que lemos. Abraão creu em Deus. Creu no Deus fiel e que fez as promessas. Quando não sabia para onde estava indo e se chegaria lá, ainda assim, ele confiou que Deus o levaria para onde ele precisaria ir. Eu olho para a vida de Abraão e eu acho um dos chamados mais intrigantes da história, indiscutivelmente. Ele estava numa terra, a terra dos seus parentes, era um homem de 75 anos, já tinha conquistado muita coisa. Em Gênesis 12, Deus diz: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E ele passou muito tempo peregrinando, sem saber ao certo onde era essa terra. Ele teve fé que Deus o levaria aonde ele precisaria chegar. Quando não tinha filhos, ele creu que Deus honraria a sua promessa, contra a esperança. E acima de qualquer dúvida, Abraão confiou a si mesmo e toda a sua vida a Deus. Tal pai, tal filho, ou seja, nós também precisamos dessa fé. O justo vai viver por sua fé. Nós estamos peregrinando, não necessariamente na terra da promessa, mas nós estamos de passagem. Nós precisamos de fé em muitos momentos. Deus não pede nada de nós,
a não ser obediência e fé. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso tempo. Deus não precisa dos nossos dons, dos nossos talentos. Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Ele é Deus. Ele é independente. Ele é Senhor. Ele levanta quem Ele quiser. Se não tiver profeta, a jumenta vai falar porque Ele é Deus. O que Deus requer do seu povo? Obediência e fé. Só isso. Quando o povo de Deus é retirado da terra da servidão, do Egito, e é levado ao deserto, uma das expressões, 2 motivos básicos que eles foram conduzidos ao deserto. O primeiro, para que o nome de Deus fosse glorificado por meio daquele povo. E segundo, Deus queria saber o que havia no coração deles. Deus já sabia, mas para revelar o que havia nos corações deles. Se eles iriam obedecer e crer em Deus, ou se eles iriam recuar. Irmãos, sempre é essa encruzilhada, ou essa bifurcação. Ou eu creio em Deus ou não. Ou eu obedeço a Deus ou não. Isso no dia a dia, em qualquer momento, qualquer situação, você é colocado diante dessa questão. Eu vou obedecer a Deus de forma irrestrita. Eu vou confiar em Deus, eu vou crer em Deus ou não. Em todo tempo. É desse jeito. Precisamos da mesma fé em nossa peregrinação. Deus há de nos guiar no caminho que nós devemos seguir. A sua providência vai nos proporcionar tudo o que nós precisamos. Você que é um crente veterano, certamente você já passou por muitas provações, por situações difíceis, por situações que por mais que você fosse genial e tivesse recursos para ver a saída, você não conseguiu achar uma saída aceitável. Mas Deus, de alguma maneira milagrosa, agiu e proveu tudo. Será que Deus não vai prover até o final? É esse o ponto. Nós podemos certamente, a maioria de nós, imagino eu, podemos dizer essa noite, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, por caminhos misteriosos, por caminhos dolorosos, por caminhos difíceis. Será que Deus vai parar no meio do caminho? É esse o ponto. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo estava preso, preocupado com aquela igreja, como que eles estavam sendo conduzidos na sua fé diante de Deus. Mas Paulo diz, olha, aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, será que o mesmo Deus que conduziu o seu povo no passado não é o Deus que está nos conduzindo hoje? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer essa noite. Será que nós confiamos em Deus tudo? Ter fé é crer no Evangelho da cruz e do túmulo vazio. Está acima de tudo. Crer no verdadeiro Evangelho nos torna filhos de Abraão, mas sobretudo filhos de Deus. E por fim, versos 8 e 9, nós vemos aí uma referência à igreja como uma igreja abençoada. A justificação pela fé sempre foi o plano de Deus para a sua igreja. Essa passagem de Gálatas ecoa a base da promessa feita por Deus a Abraão. Para Paulo, o que está escrito no Antigo Testamento é a voz de Deus, é palavra de Deus para o seu povo. A Bíblia que os contemporâneos de Jesus liam era o Antigo Testamento. Pedro, já nas suas epístolas, ele fala que o que Paulo escreveu é palavra de Deus, ele já reconhece como palavra de Deus, o cânon ainda não estava fechado. Mas para o povo daquele tempo, as palavras do Antigo Testamento eram palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. E essa Bíblia está viva, não porque meramente pregamos, mas porque Deus fala por meio dela, de forma poderosa e transformadora. O que pode transformar o coração de alguém é a palavra de Cristo. Essa palavra, irmãos, consegue chegar onde ninguém consegue chegar.
Nem os estudos mais avançados da psicologia, da psicanálise, ou do estudo do comportamento humano é capaz de chegar onde a palavra de Deus pode chegar. A palavra de Deus redireciona e muda as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que reputamos como virtude. Ela que tem esse poder de fazer isso. Por isso que a Bíblia diz que as crianças devem ser instruídas na palavra. Nós devemos inculcar a palavra. Não é a palavra do pai que vai mudar o filho, mas é a palavra de Deus. Ela é poderosa. E o autor aos Hebreus diz que essa palavra de Deus é tão poderosa que ela vai tão fundo que ela pode dividir juntas e medula. Ela entra onde ninguém pode entrar. Ela sonda o que ninguém pode sondar. Um dos maiores mistérios do corpo humano ainda para a ciência é a mente. Antigamente as pessoas imaginavam que sentiam no órgão que bombeia o corpo, o coração, né? Porque o coração batia mais forte, alguns ficavam com falta de ar. Outros imaginavam que sentiam pelo trato digestivo. Porque, de repente, tem alguns que são assim, né? Dependendo da situação, tem descaminho intestinal e passa mal. Então imaginavam que os sentimentos estavam ali nas entranhas. Mas depois descobriu-se que há uma conexão disso com algo que é a sede dos sentimentos, que é o cérebro. Só essa palavra sabe. Essa palavra é capaz de sondar o que há no íntimo, no profundo do cérebro humano. Deus falou a Abraão o Evangelho. Em ti serão abençoadas e benditas todas as famílias da terra. Esse é o Evangelho. Abraão acreditava na morte substitutiva e na ressurreição. Quando ele subiu ao Monte Moriá, na intenção de sacrificar o seu filho, e ele subiu com uma peixeira na mão. O garoto perguntou para ele: onde está o sacrifício? E o que é que ele responde? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, verso 7. Ele creu que Deus providenciaria o sacrifício expiatório. Ele acreditou nisso, na morte substitutiva. Ele subiu aquela montanha com um punhal na mão para, se necessário, sacrificar seu filho. Mas Hebreus capítulo 11, verso 19, há um discernimento claro de que, se isso tivesse acontecido, Abraão acreditava que Deus iria ressuscitar Isaque. Então ele acreditava sim na morte substitutiva e ele acreditava sim na ressurreição. Crenças básicas do cristianismo. Sem isso, não existe cristianismo. Sem crer na morte substitutiva e expiatória de Cristo, não há cristianismo. E sem crença na ressurreição, não há cristianismo. É qualquer movimento, menos cristianismo. Ele tinha fé na ressurreição dos mortos. Todos os filhos de Abraão creem no mesmo evangelho. Abraão recebeu muitas bênçãos de Deus em sua vida. Ele peregrinou na terra prometida, teve um filho, tornou-se pai de muitas nações, como lemos em Gênesis 17, hoje pela manhã, pai de muitos reis poderosos. Mas sem sombra de dúvida, a maior dádiva que ele recebeu foi ser justificado. Esse evangelho chegará em todo mundo, para as pessoas de todos os tempos. É o mesmo evangelho. A pregação do evangelho verdadeiro, puro, simples, sem aditivos, continua na agenda prioritária da igreja. Somos abençoados em Abraão, de modo que todas as bênçãos dele se tornam as nossas. Pela fé, nós nos tornamos objetos dessas bênçãos direcionadas a Abraão. Podemos nos tornar amigos pessoais de Deus ou do Deus do universo e viver com ele por toda a eternidade. E anunciar esse evangelho aos demais eleitos. E isso, irmãos, é feito por fé. Eu quero concluir com uma única lição, já extraí várias, mas uma única lição que eu quero deixar em alto relevo para nós pensarmos
ao longo dessa semana. Nós somos chamados a crer contra toda desesperança. Deus havia prometido uma multidão de descendentes a Abraão. Aos 100 anos, não tinha sequer um filho. E ainda por cima era casado com uma mulher estéril. Mas ele creu. Crer em Cristo em nossos dias envolve as mesmíssimas dificuldades que Abraão teve. Somos conclamados a crer num Cristo que nós não vimos. Nós não vimos ele pessoalmente. Ele não gravou nenhum podcast. Ele não deixou nada nessa natureza para a gente. Ele nos é apresentado como alguém que morreu pelos nossos pecados. Porém, somos chamados a crer que ele ressurgiu dos mortos. Não presenciamos a sua crucificação, não estávamos lá. É a mesma dificuldade. Abraão não conseguia enxergar, ele não conseguia ver. Todavia, esse é o caminho da fé. A mesma fé pela qual Abraão creu e foi aceito por Deus. Ele foi justificado porque ele creu no Senhor. Então, que Deus nos ajude essa noite, irmãos, a crermos nele. A sermos guiados e conduzidos pela fé nele. Não a fé na fé ou a fé pela fé isoladamente, mas a fé no objeto dela, que é Deus. Que diante dos questionamentos até do nosso próprio coração, das incredulidades, eu diria naturais e das dúvidas, que prevaleça e que triunfe a fé no Senhor. Esse é o único mecanismo de sobrevivência. Nós temos inúmeros relatos de irmãos que viveram pela fé até o último momento. Nós temos relatos de irmãos que a fé é tamanha, que às vezes acometidos por doença degenerativa, como o Alzheimer, que ainda é uma doença que tem as suas explicações, mas o combate a ela é quase paliativo. Irmãos nossos, que foram acometidos por tal patologia, esqueceram de tudo, esqueceram de ir ao banheiro, esqueceram o nome dos parentes, esqueceram, chama filho de pai, de mãe, né? Chega em certas casas, os filhos ficam rindo porque senão choram, né? O filho se torna pai ou um tio. Mas é curioso que muitos destes não esquecem de Deus. Eles não esquecem dos hinos que cantavam com fé ao Senhor. Impressionante. Eles esquecem de muita coisa, mas não se esquecem de Deus. É o que vai restar depois de tudo. É a nossa fé. Esse corpo vai envelhecer, esse corpo vai morrer. Se você é brilhante, um dia o seu brilhantismo vai perder força. Se você é forte, um dia você vai perder força. Se você se acha bonito, um dia você não vai se achar bonito. Certamente você vai olhar no espelho e não vai gostar do que está vendo. Tudo passa. Tudo passa. O que vai nos conduzir até o final é a nossa fé no Senhor. De modo que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que nós não desanimamos. Ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, envelheça, seja afetado pelo tempo, o nosso homem interior se renova dia a dia. A nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. O que vai restar, irmãos? É a nossa fé no Senhor. Então, que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações e que, efetivamente, saímos justificados não no termo teológico, mas confiantes realmente na providência do Senhor. Amém.